Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. The Apostle Paul had a testimony. O apóstolo Paulo teve um testemunho que falou sobre duas coisas. Primeiro, a fidelidade de Paulo. Ele recebeu a fidelidade de Deus. E essa fidelidade foi demonstrada em sua vida por meio de seu comportamento, por meio de suas palavras. E então, a segunda coisa que podemos ter certeza é que quando nos agimos com fé, seremos rejeitados por este mundo. E Paulo vai nos ensinar que isso ainda vai piorar. E nós vimos isso em nosso estudo antes mesmo deste mesmo capítulo. As coisas vão piorar e não melhorar nos últimos dias. Portanto, perseverança, paciência, ser alguém que está disposto a sofrer por muito tempo. Todas essas são características de um verdadeiro crente. E Paulo quer que o jovem Timóteo conheça essa verdade e a ponha em prática em sua vida para que ele também tenha um testemunho que agrade a Deus. Obviamente, nós estamos fazendo esse estudo hoje para que nós também possamos viver de forma que seja agradável ao nosso Senhor e Salvador. De forma que honremos seu nome e que demonstremos nosso relacionamento de aliança com Ele, já que nós recebemos o Espírito Santo. E através dele, grandes coisas podemos fazer. E o que seria? Louvá-lo em todos os momentos. Nosso louvor, nossa adoração, nossa ação de graças a Deus. Todas essas coisas não dependem do que passamos. Na verdade, a vitória é, do ponto de vista humano, quando não há razão para louvar a Deus. Mas continuamos a louvar a Deus, com alegria, porque sabemos que essas coisas podem ser dolorosas e podem nos machucar tanto emocional quanto fisicamente. Essas coisas que provavelmente podem estar faltando neste mundo. Nós sabemos que tudo isso é temporário. Tudo isso chegará ao fim. Portanto, vamos enfatizar o que se segue, que é uma experiência do reino. Dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo em 2 Timóteo capítulo 3. Repetindo, 2 Timóteo capítulo 3. Agora, lembre-se que Paulo disse neste capítulo que, com certeza, nos últimos dias, tempos perigosos virão. Por isso, ele continua a instruir Timóteo sobre o que ele precisa saber e como ele precisa agir. Então, vamos continuar de onde paramos na semana passada, no versículo 10. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Ele começa elogiando Timóteo, porque Timóteo faz algo sábio, que é, veja o versículo 10. Mas você, o que ele diz é contraditório com relação a muitas outras pessoas. E nós veremos isso na próxima semana. Assim, eram contrários aos que desistem de sua fidelidade, desistem de sua obediência. Timóteo não agiu assim. Diz aqui, mas você seguiu de perto meu ensino, ou instrução, ou doutrina. Como você quiser traduzir esta palavra que tem a ver com a revelação que Paulo ensinou a Timóteo, e outros sobre o que ele recebeu pessoalmente do Messias. Precisamos entender uma coisa. Quando você recebe, aceita o Evangelho, essa experiência vai te confirmar isso. Mas que experiência? De salvação. Você terá isso confirmado interiormente pelo ministério do Espírito Santo. Por exemplo, quando você, como crente, começa a fazer coisas que
para muitas pessoas, elas não esperam nem um minuto, simplesmente evoluem para a injustiça. Mas como crente, não é fácil para nós. Nós temos convicção. E o Espírito Santo de Deus comprova que isso não é correto. O Espírito de Deus, e podemos dizer que ele encoraja nossa consciência para que possamos julgar corretamente e perceber que este não é o caminho de um discípulo, de um servo de Deus. Essas coisas são proibidas. Quando olhamos para o judaísmo, um curso fundamental, há coisas que são proibidas e há coisas que são permitidas. As que são permitidas significa que são de acordo com a vontade de Deus. O que é proibido é contra a vontade de Deus. Portanto, quando o Espírito de Deus está em você, você vai querer obedecer à sua vontade. E você vai ter certeza de que você pertence a Ele. É por isso que um verdadeiro crente simplesmente não se desvia de sua fé. E nós veremos que nos últimos dias, especialmente quando entrarmos no capítulo 4 desta segunda epístola a Timóteo, veremos que algumas pessoas, por causa dos cuidados deste mundo, pois elas não entenderam a profissão de fé que fizeram, irão se afastar. Mas não um verdadeiro discípulo, não alguém que recebeu a fé de Deus, que acreditou nele e na sua verdade. Olhe novamente para o versículo 10. Ele diz: mas você seguiu de perto meu ensino. Depois temos uma série de outras coisas que ele seguiu de Paulo. É Paulo dizendo: Timóteo, você seguiu minhas orientações, meu procedimento, minha conduta, o meu propósito, a minha fé, sendo paciente, amoroso e perseverante. Todas essas coisas, vou ler novamente, ele diz, você seguiu de perto. Ele diz, minhas orientações, conduta, propósito, fé, paciência, amor e perseverança. Todas essas coisas, façam uma lista de todas essas coisas, pois elas são necessárias para caminharmos de maneira agradável. Nós precisamos ser pessoas que seguem de perto a doutrina bíblica. Paulo diz, a minha doutrina, a minha instrução, porque ele a recebeu. Ele sabia que não estava falando como um simples homem, mas como veremos mais tarde, ele estava falando por inspiração do Espírito. Então, todas essas coisas, olhe novamente, ele diz, você seguiu minhas instruções e também a minha conduta. Veja, essas duas coisas andam juntas. Quando você abraça a doutrina correta, isso vai impactar seu modo de agir. Quando você se comporta adequadamente, Deus dá discernimento do seu propósito. Portanto, você entenderá seu propósito, dará respostas a ele. E isso demonstra o que Paulo diz, a fé. E quando você tiver fé, estará disposto a esperar. Porque você percebe uma coisa, que não há outras opções. Agora pense assim, se você precisa chegar a um lugar e se há apenas um ônibus para pegar, você vai esperar por esse ônibus. Por quê? Não existem outras opções. Não há nada que você possa fazer. Esta é a sua única opção. E quando você entende a fé bíblica, você vai esperar em Deus e a sua provisão. Porque você percebe que se Deus não estiver presente nessa situação, se Ele não fizer parte dela, então a coisa não vai acabar bem. Não é a vontade dele. Ou seja, Ele faz parte da sua vontade. Prosseguindo diz, não seja só paciente, mas também amoroso e persistente, perseverante. Olhe agora o versículo 11. Quando você demonstra essas coisas, e acho que todos concordam, todas essas coisas são boas. Nós precisamos de uma doutrina correta. Precisamos ser pessoas com paciência, pessoas que agem, que pegam essa doutrina e a praticam em suas vidas,
para que tenhamos um comportamento piedoso, que demonstremos amor, fé e perseverança. Todas essas coisas são boas, adequadas, mas o que elas produzem em nossas vidas? Bem, Paulo quer que Timóteo saiba. É isso que você pode esperar ao demonstrar essas coisas. E tudo isso está certo, está adequado. Nós devemos assim fazer. Ele diz: você sabe pelo que mais você vai passar? Continuando, vamos para o versículo 11. Perseguições, sofrimentos. E ele diz: coisas que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra. Depois diz: entretanto, sabemos que ele diz que muitas perseguições eu sofri, ou seja, que ele teve que suportar. Depois, olhe para o final desse versículo. E de todas, ele enfatiza, e de todas o Senhor me livrou. Vou continuar explicando sem pressa, porque quando olhamos esse versículo, descobrimos que Deus é fiel, Ele é confiável, ou seja, é prudente se tornar dependente dele, porque Paulo diz: e de todas, de tudo isso, o Senhor me. Preste atenção, ele fala o Senhor. Não diz, nós veremos outras vezes nesse versículo que Paulo vai dizer apenas Messias e Yeshua, e vai se referir a Deus, o Pai. Mas aqui está se referindo ao Messias, pelo termo Senhor. Por quê? Nós recebemos os benefícios da fé em Yeshua, quando nossa vida manifesta que o reconhecemos, não apenas como nosso mestre, não apenas como nosso Salvador, mas como nosso Senhor. Isso nos dá um contexto a esta passagem. E qual é? Um contexto de submissão. Essa é uma das coisas que Paulo está ensinando a Timóteo, que você vai sofrer, você será perseguido, você será colocado em situações desconfortáveis. Porém, saiba que ao demonstrar sua fé, ao mostrar que Yeshua é o Senhor de sua vida, que você é seu servo, você pode esperar que, de todas essas coisas, do obstáculo do inimigo, você pode esperar que o Senhor, que Ele o livrará, como fez com Paulo. É o que Paulo diz, que o Senhor me livrou. Versículo 12. Mas também, isso não tem a ver somente com Paulo, que Paulo é incomum, que Paulo é algum tipo de exceção à regra. Olhe, por favor, de novo, no versículo 12, ele diz: mas também a todos que desejam. Nós temos que entender isso de forma pessoal. E faça a si mesmo uma pergunta. Será que este versículo, o versículo 12, realmente fala comigo no sentido de que eu faço parte desse versículo que diz: mas todos que desejam. Você deseja aquilo que este versículo fala? Está escrito que todos que desejam viver. Como? Piedosamente. Viver de forma piedosa. Quando ouvimos a palavra piedosa, muitas vezes ela tem conotação negativa, mas não deveria. O que esta palavra faz é falar, e é por isso que muitas vezes é traduzida como piedade, mas fala do caráter de Deus sendo manifestado. Manifestado em todos os aspectos da vida de alguém, não apenas raramente, não apenas em um dia da semana, não apenas se você estiver neste determinado grupo de pessoas, mas sempre. Então, olhe novamente, está escrito: mas também todos que desejam viver uma vida piedosa. E como é isso? No Messias. Agora, observe. Anteriormente diz o Senhor, mas aqui estamos falando no Messias e Yeshua. E por que o termo no Messias e Yeshua? Bem, como eu disse várias vezes, quando esta palavra no Messias em Yeshua,
quando ela aparece, está falando sobre estar em um relacionamento da nova aliança com Deus através do Messias Yeshua. Nessa nova aliança. E essa nova aliança é uma aliança de perdão, é uma aliança de mudança, é uma aliança de promessas, é uma aliança onde Deus escreve suas leis, seus mandamentos em nossos corações, para que possamos pensar de acordo com a justiça. Então, olhe novamente o versículo 12. Mas também todos que desejam viver piedosamente no Messias Yeshua. O que vai acontecer com eles? Observem essa palavra importante. Todos, não há exceções. Todos que desejam viver de maneira piedosa. O que eles podem esperar? Eles serão perseguidos. Sim, eles serão. E especialmente uma das maneiras que sabemos que estamos nos aproximando dos últimos dias é que em todo o mundo há mais evidências de perseguição. Essa perseguição pode vir de várias maneiras. Por exemplo, há lugares que, se por exemplo você falar com um estilo de vida que Deus chama de abominação, e eu estou falando sobre homossexualidade. Se você falar contra isso, há lugares que vão retirar a sua aula, o seu ensinamento. Eles não vão deixar que você entre na rede de contatos deles de forma mais leve, mas mesmo assim, em forma de censura e perseguição. Isso está acontecendo cada vez mais em lugares diferentes. Também há pessoas em muitos países que dizem: eu sou um seguidor de Yeshua. Isso também te levará à prisão, onde será torturado até certo ponto. E em terceiro lugar, você pode simplesmente ser condenado à morte por causa de sua fé. E esse tipo de perseguição vai aumentar onde? Não vamos precisar que a Escritura nos diga. Nós vamos estar vivendo essa realidade. Porque se nós desejamos viver piedosamente, todos nós, é isso que esta passagem está dizendo. Todos serão perseguidos. Agora veja o versículo 13. Contudo, os homens maus. O que é a palavra mal? Bem, mal geralmente está relacionado a uma imoralidade sexual. Nem sempre, mas frequentemente. E novamente vemos que as coisas estão mudando nessa área da sociedade. Não entraremos em detalhes aqui, mas vemos que há uma imoralidade crescente quando se trata de sexualidade que está sendo adotada, apoiada e encorajada na maioria das sociedades. Então, lemos no versículo 13. Contudo, ao contrário das pessoas de fé, que vivem piedosamente, sendo perseguidas, o que esperamos? Devemos esperar que os homens maus, e observe agora a próxima palavra, impostores. Esta palavra, na verdade, tem muitas traduções diferentes, muitas definições. Pode estar falando sobre alguém que faz bruxaria. Eu não acredito em bruxaria, é tudo falso, faz parte do ocultismo. Quando as pessoas a praticam, é um convite para a influência demoníaca. Eu não disse que não acreditava no poder sobrenatural do mal. Claro que acredito. O inimigo também tem poderes. Os demônios têm poder. Mas quando vemos exatamente isso aqui, está falando sobre aqueles que são trapaceiros. Eles professam ter algum tipo de poder. E esta mesma palavra pode ser usada para um bobo da corte. Basicamente, é isso que está falando. O versículo fala sobre os que fazem qualquer coisa para terem uma resposta financeira. Ou seja, eles são bobos da corte, eles são palhaços, eles são mágicos, eles são bruxos, eles falam do oculto, eles falam sobre si mesmos como se fossem um tipo de guru espiritual. O que for preciso, eles falam. Mas uma coisa todos eles têm em comum: eles são impostores. O que eles estão fazendo é para si mesmos, ou seja, é por dinheiro. Eles não são sinceros sobre nada, exceto sobre serem pagos.
Então diz aqui, olhe novamente para nosso texto, versículo 13. Contudo, os homens maus e impostores, eles vão progredir. Esta é a mesma palavra que significa e que eu dei este exemplo há algumas semanas sobre alguém pegar algo como um facão. Eles estão passando por uma selva e estão abrindo caminho para que possam continuar avançando. Então, está escrito que essas pessoas, e há um certo grau de firmeza nesta palavra, elas estão comprometidas. Infelizmente, muitas vezes, os incrédulos e os que pertencem a um inimigo, os que estão sob influência demoníaca, eles às vezes estão mais comprometidos com o mal do que nós com a vontade de Deus. Isso é vergonhoso. Mas é o que as Escrituras nos dizem que, mais uma vez, vai contra essa falsa teologia de que vamos tornar o mundo um lugar melhor. Que as coisas vão melhorar à medida que o fim dos tempos vai chegando. Não vemos isso escrito nas Escrituras. Esta teologia de domínio é do inimigo. Continue a ler. Os homens maus e impostores vão progredir. Eles vão continuar, seguir em frente. Até, veja o que está escrito, até o pior. Agora, algumas pessoas dizem, as coisas vão piorar cada vez mais. A palavra pior aparece somente uma única vez. O que está escrito é que as coisas não vão melhorar. As coisas vão ficar piores e vão ficar absolutamente piores. É isso que está acontecendo. É isso que vemos acontecendo. E é incrível o tanto que as pessoas estão piorando rapidamente, indo em direção ao mal. Como as coisas estão mudando de forma rápida. Nós que temos fé, precisamos ter discernimento dessas coisas, porque elas estão acontecendo. E o que elas indicam? Passe agora para a segunda parte do versículo 13. Essas pessoas, as pessoas más e impostoras vão prosseguir para o pior, enganando e sendo enganadas. Versículo 14. Essa é a realidade do que devemos esperar. Quando a Escritura diz, frequentemente, o Messias disse, em relação aos últimos dias. Cuidado, preste atenção, esteja atento. Por quê? É isso que ele está nos dizendo para procurarmos, porque esses são sinais do tempo. No meio disso, o que deveríamos estar fazendo? Vamos dar uma olhada agora no versículo 14. Paulo diz novamente, mas você permaneça. Esta é a palavra grega neno, que significa permanecer no Evangelho de João, que muitas vezes é traduzida como permanecer. É uma palavra que dá ideia de continuação, de não mudar o curso, de não permitir que essas coisas influenciem ou mude você. Mas ele diz, mas você, ao contrário desses malvados, desses impostores, ele diz, mas você permaneça nas coisas que aprendeu e no que você confiou. Quando olhamos para esta palavra, nós vemos que ela tem a ver com coisas que foram confiadas a Timóteo. E essas mesmas coisas estamos estudando agora. O que Paulo escreveu, isso é uma coisa maravilhosa. Paulo morreu há mais de 1900 anos. Mas ele ainda tem influência sobre mim, sobre você e todos os crentes, porque ele foi submisso à vontade de Deus. E Deus ainda está usando seus escritos para causar um grande impacto sobre as pessoas. Paulo diz, então, a Timóteo, mas você permaneça no que aprendeu e no que você confiou sabendo. Agora preste atenção. Sabendo de quem você aprendeu. Quem ensinou essas coisas para você? Vou repetir, Paulo não está agindo por orgulho, ele está simplesmente agindo com confiança, segurança de que o que ele está partilhando não vem dele mesmo. Paulo não está dizendo, eu sou tão sábio, eu sou tão inteligente. Fui eu que descobriu essas coisas e sou eu que está ensinando isso. Paulo nunca concordaria com essa afirmação. O que ele está dizendo?
Ele está certo de que recebeu essas coisas de Deus, de que são verdades do céu. Portanto, ele está advertindo Timóteo para que você permaneça comprometido com essas coisas. Versículo 15. Agora, como podemos resumir ou generalizar o que Paulo estava ensinando? Veja o próximo versículo, versículo 15. E que desde a infância... Então ele diz, Timóteo, desde sua infância, os escritos sagrados você conhece. Eu acho que isso é muito importante, então ouça com atenção. É muito importante. Nós veremos nos próximos 2 versículos que há uma ênfase nas Escrituras, na Palavra de Deus. E se sua vida não é baseada na Palavra de Deus, por favor, entenda isso no amor. Você está se comportando de forma muito tola. Se você tomar decisões com base em como você entende, sem considerar a revelação de Deus, com base em sua lógica, sua inteligência, ou até com base em conselhos de outros que têm um ponto de vista secular, você está tomando decisões insensatas. Sabemos simplesmente que um discípulo é alguém que está aprendendo. Aprendendo o quê? Olhe novamente para o versículo 15, que diz, e que desde a infância, o que devemos estar aprendendo? As Escrituras Sagradas, as coisas que são capazes de tornar você sábio para a salvação. Eu me lembro que estava falando num determinado lugar. Não foi em Israel, nem nos Estados Unidos. Foi em outro país da Ásia. Mas eu me lembro de ter recebido uma pergunta sobre esse versículo. Era uma pergunta legítima, muito boa. A pergunta era, Timóteo está salvo? Sim, ele está salvo. Ele está sendo usado por Deus. Ele é um discípulo fiel. Paulo reconhece tudo isso. Aí ele fala, eu não entendo uma coisa. Eu vejo que as Escrituras são fundamentais para a verdade, para compreenderem o plano e o propósito de Deus, dizia esse senhor. Eu entendo tudo isso, mas não entendo por que ele diz que eles são capazes de torná-lo sábio. E continua, eu entendo isso, mas para a salvação? Ele diz, ele já foi salvo. Ele está falando pessoalmente com Timóteo. Isso não faz parte do seu passado? A questão é, por que usar o termo salvação se alguém já foi salvo? Como as Escrituras vão torná-lo sábio para a salvação se você já foi salvo? Aqui está o que precisamos saber. A palavra salvação, muitas vezes, as pessoas apenas identificam, entendem, que ela fala em termos de ter seus pecados perdoados, tendo certeza de que você estará no reino de Deus, que você será justificado. Paulo não está usando esse termo salvação dessa forma. Paulo está usando a salvação como sinônimo de vitória. O que ele está dizendo é, claro que Timóteo foi salvo anos antes, mas Paulo está dizendo a ele que as Escrituras Sagradas são as coisas que ensinam e são capazes de tornar alguém sábio. Ele está falando com Timóteo. Você é sábio. E isso é verdadeiro para você e para mim, para torná-lo sábio para a vitória. Isto é, a salvação é um termo muito significativo, que é multifacetado. Há diferentes aplicações. Aqui ele está dizendo que você pode viver uma vida vitoriosa. Ele não está simplesmente falando sobre ser salvo. As Escrituras são fundamentais para nos ensinar o Evangelho sobre como ser salvo, mas muito mais. Então ele diz, os Escritos Sagrados você conhece. São as coisas que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Veja só, pela fé no Messias Yeshua. Torná-lo sábio para a vitória. Mas a base de tudo, é isso que ele está dizendo no final do versículo 15. A base de tudo é o Messias Yeshua.
Se você não está firme sobre a sua verdade, se você não está sendo conduzido pelo seu espírito, se você não está fazendo a sua vontade, se sua vida não está escondida nele, então você está caminhando para o fracasso. Entenda, este uso do termo salvação é o contrário do conceito de ser um fracasso. Ele está falando sobre viver uma vida vitoriosa em meio a perseguições, a tribulações, a todo tipo de ataques do inimigo. Olhe agora para o versículo 16. Muitos dizem, eu certamente concordo com eles, que este versículo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, é provavelmente o versículo mais conhecido e mais significativo desta epístola, um dos versículos mais significativos de toda a Bíblia. Vamos traduzi-lo, e então faremos algumas declarações a respeito do versículo 16. Ele diz aqui, toda a Escritura. E depois vem a palavra, Deus soprou. Se você olhar para o versículo 16, literalmente é o termo, a palavra fio, que representa Theos, Deus, e a palavra penustos, que significa respirar, soprar. É a mesma palavra que espírito, pois o espírito, um vento. Quando Deus fala, nós vemos que aquele espírito se move. Vamos ler o versículo 16. Toda a Escritura. O que tem ela? Deus soprou. Ou seja, nós podemos pensar de outras formas. Na verdade, algumas Bíblias foram traduzidas assim, e não estou de forma alguma contestando a conclusão, mas literalmente é Deus soprou, o que significa que é inspirada por Deus. Então toda a Escritura é inspirada por Deus. Fiquei sabendo recentemente, alguém me enviou um vídeo de uma pessoa ensinando sobre o nascimento do Messias, o ano e a data. Basicamente, o que ele disse foi, sabe, a Bíblia fala sobre coisas de grandes dimensões, a Bíblia não se prende a detalhes. Meu Deus, isso é falso. Os detalhes são muito importantes. Você não fica preso. É aqui que está o ponto central. É por isso que precisamos ter o máximo respeito e não tratar a palavra de Deus casualmente, porque toda a Escritura foi Deus que soprou. Observe o que mais Paulo diz, e também é digna de instrução. Esse é o mesmo conceito de doutrina, ou seja, a verdade na qual você baseia sua vida. Baseie sua vida na verdade das Escrituras. Repetindo, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para a doutrina para. Sugiro que você sublinhe esta próxima parte, para a repreensão. Nós podemos pensar nisso como convicção. Uma coisa boa de fazer é ler a palavra de Deus, especialmente os Salmos e os Provérbios. Leia-os. Por quê? Porque você vai ser alguém que está confrontado pela vontade de Deus. E você será convencido de que isso é uma coisa boa, porque isso te dá a mentalidade e a verdade. Às vezes, precisamos nos arrepender, precisamos confessar nossos pecados, precisamos buscar o perdão. As pessoas dizem, mas eu já estou perdoado. Mas a confissão é sempre apropriada. A confissão é um ato muito relevante e pode ter um benefício espiritual importante em sua vida. Então, a Escritura é toda dada por inspiração, é digna de doutrina, de repreensão. E veja o que vem a seguir, correção. Então, essas coisas andam juntas. Antes de tudo, eu preciso estar convencido para ver que as coisas precisam ser endireitadas, corrigidas em minha vida. Desta forma, primeiro vem a convicção. E, infelizmente, hoje vemos que muitas pessoas não querem ouvir mensagens e ensinamentos que fazem com que as pessoas estejam convictas. Este é um grande erro. Nós precisamos ouvir isso. Por isso, toda a Escritura é inspirada por Deus,
proveitosa, digna, benéfica para a doutrina, para a repreensão, correção, para instrução. Veja só, para instrução na justiça. Literalmente está escrito a justiça, porque assim fica enfático. Nos ensina que esse é o objetivo. A Escritura, quando nós a praticamos em nossa vida, sim, nós encontramos o Evangelho, sim, encontramos a salvação no sentido mais completo, mas veja só, a Escritura é proveitosa para muitas coisas. Olha o que diz aqui no final do versículo 16. É para o propósito da justiça. Este é o sinal da fé de alguém. As pessoas não apenas são declaradas justos pela fé, o que é maravilhoso. É verdade, nós somos declarados justos por Deus por causa da fé no Messias, porque recebemos a sua obra. Essa é uma justiça declarativa da qual os teólogos falam e a Escritura também concorda com isso, mas também há uma justiça de desempenho que é muito importante para Deus. Algumas pessoas dizem: você de novo com essa história de legalismo. Não é legalismo, é a base da nossa fé. É isso, somos salvos pela graça, somos justificados pela fé, não pelas obras da lei. Então Deus começa pela fé e sua graça. Ele começa a me regenerar, ou seja, Ele começa essa mudança em minha vida. E o sinal dessa mudança é a justiça. São ações justas. E por que eu quero enfatizar isso? Porque a Escritura enfatiza. Mas preste atenção em outra coisa. Está escrito que é para instrução na justiça. Ou seja, a definição de justiça de Deus. Vamos agora para nosso último versículo, versículo 17. Para que o homem de Deus. Repetindo, homem aqui quer dizer ser humano. De forma alguma, esse termo exclui mulheres dessa verdade. A Escritura é aplicada igualmente a todas as pessoas, homens e mulheres, judeus e gentios, tanto faz. A verdade é para a humanidade. Então ele diz, para que o homem de Deus seja. Se você praticar a palavra de Deus, vai se tornar realidade. Que seja. Observe o que ele diz, completo. Esta é uma palavra que, se você estudá-la bem, o termo completo significa ser levado à plenitude do objetivo. Vou repetir, significa que alguém tem uma meta, um propósito, um plano. E quando esse plano se concretiza, se cumpre, ele se cumpre com perfeição. É o que está dizendo aqui. Vamos lá, para que o homem de Deus, como? Pela palavra de Deus. Existe poder na palavra de Deus para nos mudar. Como? Olhe este último versículo. Para que o homem de Deus seja completo. Com que propósito? Observe o que diz. Para toda boa obra. É para isso que somos chamados a praticar boas ações. Somos salvos pelas boas ações? Não, não somos, mas somos chamados a praticar boas ações. E não só isso. Olhe toda a passagem, versículo 17. Para que o homem de Deus. Literalmente, o versículo diz, para que o homem de Deus seja completo. E nós traduzimos como perfeito. Que nós alcancemos o objetivo de Deus para a vida. Que estejamos preparados para toda boa obra. E depois eu mencionei, estando preparados, estando completamente preparados. Observe uma coisa aqui. Quando você olha para o termo estando preparados, temos uma melhor tradução. Para que todo homem de Deus seja completo para toda obra, tendo sido preparado. Então, como filho de Deus pela fé no Messias e Yeshua, eu fui preparado para as boas obras. Agora quero encerrar e vamos conversar sobre este termo um pouco mais, que é a palavra usada para estar preparado. O termo está no tempo verbal perfeito, que significa que começou no passado, continua hoje e Deus não vai mudar. Isso vai continuar no futuro.
Neste caso, até que sejamos aperfeiçoados e que recebamos os novos corpos, os corpos do reino. Isso é relevante e verdadeiro. Então, nós fomos completamente preparados para as boas obras. Mas veja, o verbo foi, no original, se encontra na voz passiva, ou seja, não é algo que nós mesmos fazemos. Deixe-me sair e trabalhar muito. Deixe-me sair e comprar as coisas para as quais estou totalmente preparado para fazer essas boas obras. Não, isso tem a ver com o que nós conseguimos, ou seja, é Deus que nos dá, e nós nos tornamos seus recebedores. E como eu disse anteriormente, a base de tudo isso é a palavra de Deus que nos leva à intimidade com o nosso Salvador. Somente pela palavra você pode ser salvo e entrar nessa aliança, e estar em aliança com o Messias. E essa aliança é selada pelo dom de seu Espírito Santo. Este é o processo. E se você não iniciou esse processo dizendo ao nosso Pai Celestial: Senhor, eu sou um pecador, eu falhei com você, não fiz a sua vontade de forma perfeita e preciso de sua misericórdia, da sua graça, do seu perdão. Eu creio que é somente pelo que o Messias fez naquele madeiro, quando ele entregou sua vida, que derramou seu sangue para que meus pecados possam ser pagos e redimidos eternamente. Eu aceito essa obra. E acredito que ele não só morreu, mas também que ele ressuscitou dos mortos. Testemunhando essa vitória, a salvação, esta novidade de vida que eu tenho pela fé nele. Quando você disser essas coisas, você pode ter certeza de que Deus vai agir em você, que Ele vai te edificar, que Ele vai te transformar, que Ele vai te preparar para toda boa obra. Vou então encerrando por aqui. Até a próxima semana, quando entraremos no último capítulo de 2 Timóteo, capítulo 4. Até lá então, que Deus te abençoe. Shalom, desde Israel. For until then, may God bless you, and shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.